Bom, pessoal, o que nós veremos hoje será este efeito aqui, tá? Eu fiz com JavaScript, mas dá para fazer com CSS também tranquilo. Eu coloquei esses iconezinhos do Among Us aqui, foi o que mais me deu trabalho, mas basicamente o efeito é esse daqui. Clico, o menu fecha, clico, o meu menu abre, tá? É basicamente esse efeito. A gente tem algumas opções de ícones já de plataformas prontas, mas eu resolvi criar os meus. Foi o que mais me deu trabalho a criação desses ícones. Por quê? Como a gente tem esse movimento de contração e expansão, os ícones eles têm que aumentar e diminuir com esse movimento. Então, eles têm que estar num formato que, ao contrair e expandir, eles não percam a qualidade. Então, para dar esse efeito, eu utilizei esses arquivinhos dos ícones com o formato SVG, que seria como um vetor, né, o CDR, né, o CorelDRAW, só que um formato que eu consigo utilizar dentro do HTML. Então, para a gente criar esse SVG, eu utilizei o CorelDRAW. Eu tenho como salvar o arquivo em SVG no CorelDRAW, só que ele sai um pouquinho, o arquivo sai um pouquinho desconexo, né? O arquivo sai um pouquinho com margens ali erradas. Então, achei um programinha para fazer essa conversão. O que dá mais trabalho aqui, sinceramente, é a criação desses iconezinhos, tá? O restante é código, nada demais. Então, eu vou ensinar também a quem quiser criar esses iconezinhos. Eu criei no Among Us, que eu acho que é super fácil, pela coloração, pela manipulação, mas vocês podem criar qual vocês quiserem aí. Para isso, o que eu utilizei? Utilizei o CorelDRAW. Então, eu já tenho aqui um monte, né? Opa, vou aqui no meu sem título 2. Aqui eu vou criar um novo documento, então já deixei ele meio aberto aqui para não travar. Vou até fechar essas minhas outras abinhas aqui, para não ter esse perigo de travar. Eu estou criando um documento com largura e altura de 80 pixels. Geralmente, quando a gente cria um documento em Corel, ele cria num tamanho padrão de A4, tá? E se eu for fazer o que eu tô pensando, que é um iconezinho de 40 por 40, eu vou fazer um desperdício de folha e meu iconezinho vai ficar pequenininho na hora da conversão. Então, eu crio um novo documento de 80 por 80, que ele é bem pequenininho. Isso me possibilita também criar vários ícones de uma vez. Então, não vou precisar abrir um arquivo para cada ícone. Então, vim aqui em arquivo novo, né? Criar novo documento. Coloquei 80 por 80, venho aqui novamente, né? Arquivo novo. 80 por 80, as configurações normais e dei OK. Vou cancelar que eu já tenho aqui. Então, ele está pequenininho aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu já baixei anteriormente, isso daí vocês podem fazer tranquilo com qualquer site, com qualquer imagem que vocês quiserem. Eu baixei um arquivinho PNG do Among Us. Eu dei uma modificadinha neles pelo Photoshop, mas nada demais. Então, eu venho aqui em arquivo, importar. Essa minha pasta onde estão os meus Among Us. Eu baixei esse azul e no Photoshop eu fiz a seleção somente nessa partezinha colorida e mudei a matização e a saturação dele. Mas depois em outro vídeo eu faço isso para vocês. Agora a gente vai mexer somente na conversão. Então eu venho aqui no meu Among Us ciano, clico nele. Primeiro eu vim aqui em arquivo, obviamente, importar. Abri, escolhi o meu ciano. E assim que eu escolhi o meu ciano, ele habilitou para mim essa setinha aqui, a setinha mudou para esse formato com as informações no meu arquivo. Então, só clica aqui, ó, ele importou para mim
o meu Among Us. Esse Among Us, ele parece que é já em CorelDRAW, mas ele não é, tá? É o formato dele, por isso que é interessante fazer isso com esse bichinho. Mas ele tá em imagem. Então, eu vou transformar ele em um vetor. Como eu faço isso? Seleciono ele, venho aqui em Bitmap, rastreio de contorno e venho em imagem de alta qualidade. Fiz isso, ó. Ele já transformou para mim bonitinho de bitmap, mapa de bits, né? Em pixels para um vetor. Dou OK. Simples. Sempre quando eu faço esse rastreio, ele cria dois arquivos. O de baixo é o original e o de cima é o novo. Ah, Kelly, eu estou em dúvida qual é o novo e qual é o original. Eu clico nele, venho aqui em bitmap. Se ele tiver habilitado para rastrear, então ele é o antigo. Eu posso deletar. Se eu clico nele, ele não está mais habilitado, ele é o novo. Então, esse daqui é o meu CorelDRAW bonitinho. Feito isso, eu vou só ver se está gravando, está. Eu vou dar um tamanho para ele. Eu já testei o tamanho, tá? Mas vocês podem fazer do tamanhinho que vocês quiserem. Eu testei o tamanho de 40 de largura por 48 de altura. Mas eu posso redimensionar na mão mesmo. Para redimensionar, clico, seleciono ele. Aqui na barrinha, o que eu tenho? Eu tenho as propriedades desse objeto. Então, cliquei nele, aparece aqui o tamanho de largura, coloco 40, aparece aqui, nessa setinha aqui para cima e para baixo, o tamanho de altura, coloco 48 e dou um Enter. Olha, já ficou bonitinho aqui. Eu vou ajustar ele mais ou menos aqui no meio, não precisa ser muito perfeitinho, não. Ajustei ele aqui no meio, beleza. E agora o que eu vou fazer? Seleciono ele, venho em Arquivo, Salvar como. Sempre gosto de salvar como, porque às vezes eu já salvei e não dá certo. Venho aqui em SVG. Kelly, mas você não vai salvar como SVG? Não, eu não vou salvar como SVG. Eu vou salvar ainda como CorelDRAW. Eu coloco ele como ciano, sempre identifico a cor, tá? .cdr. E não esqueço de clicar, somente selecionados. Salvar. Então, ele salvou o ciano. Vou fazer mais um. Afasto ele aqui, por isso que eu coloquei ele de 80 por 80, tá? Para poder fazer isso que eu vou fazer. Venho aqui em importar. Vou pegar o rosa agora. Peguei o rosa, a mesma coisa. Venho em bitmap, rastreio de contorno, imagem de alta qualidade. Ok, não vou fazer isso com todos não, tá? Tiro o de baixo. Esse daqui tem que ser o mesmo tamanho do primeiro, obviamente. 40 por 48, dei um Enter e ajusto ele aqui no meio. E ele tem que estar selecionado. Por quê? Se ele não tiver selecionado, agora, quando eu for salvar o rosa, ele vai salvar o rosa e o azul. Ele vai salvar esses dois. Então, clico aqui, selecionei. Arquivo salvar como, não esqueço do salvar como. E rosa.cdr, eu sou rosa, porque ele já está CDR. E somente selecionado, porque eu sei que ele vai salvar somente esse menininho aqui. Salvei. Com isso, eu afasto esse e faço todos os outros. No total, para esse exercício que a gente tem aqui, eu utilizo 6, tá? Então, são 6. Pode ser qualquer outro tipo de personagem aí, mas eu utilizo 6. Por enquanto, eles estão em CDR, arquivo de Corel. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que convertê-los para SVG. Se eu fizer isso daqui pelo Corel, vai ser uma porcaria, tá?
Eu achei este site aqui, Cloud Convert. Vamos ver se ele abre. Esse Cloud Convert, ele converte, eu já estava até, ó, já convertendo, já tinha convertido alguns aqui. Vou deletar. O que que ele faz? Ele converte vários tipos de arquivos de áudio, de vídeo, tá? Para outros tipos. Nesse caso, o que que eu quero? Eu quero converter de CDR para CDR vetor para SVG vetor também. Então, vou tentar deletar esses aqui que eu já... Ele tá meio com preguiça, não tem problema. Eu peço para ele colocar novamente. Então, eu venho aqui, adicionar mais arquivos. Eu vou tentar abrir ele de novo aqui. Está travando. Normal. Tentar abrir ele novamente aqui. Cloud Convert. Beleza, tá? Agora ele limpou aqui a minha área. Eu venho aqui, seleciono arquivos, geralmente da minha máquina. Eu venho aqui nessa pastinha que eu salvei os meus dois, clico em um, aperto Ctrl, clico em outro. Selecionei os dois que eu salvei lá no meu CorelDRAW. Venho aqui em abrir, ele já está abrindo, tá vendo? Eu quero converter de CDR para SVG.